A gente vai respirar bem profundamente. E a gente vai buscar a sintonia com os guardiões. Esses espíritos tão queridos que vão adentrar o nosso lar com tochas, fazendo uma asepsia, retirando formas, pensamentos, sentimentos, fazendo toda a proteção, para que assim mais leves possamos puxar a sintonia, sentir Luiz, Eliamar, Cíntia, Cássio e toda a espiritualidade amiga que estuda junto conosco. Nós vamos formando uma corrente de luz, de serenidade, de muito fortalecimento. E sentindo toda essa energia, que possamos nos abrir, expandir a nossa consciência, expandir os nossos sentimentos e nos fortalecer na fé, na paz e na serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. De repente, isso. De repente, Irene. Uma médium que se mostrava muito ansiosa com o diálogo expressou: Irmão Inácio, o senhor me parece uma alma que necessita de muita educação verbal. Irmão Inácio, quem lhe disse que necessito deste tratamento? Meu irmão, e foi interrompida pelo médico. Você vê que assim, ó, quando a gente começa a ficar abalada, pelo menos desse lado dos espíritas, né? Quando os espíritos começam a nos cutucar, por quê? Porque eles veem nosso perispírito, eles conseguem ler o nosso mental. Então eles sabem de quem somos. Eles nos veem claramente. Sabe aquelas marquinhas lá que a gente se engana no inconsciente? Eles sabem. Então, assim, quando a gente vai para o meu irmão, a gente quer colocar o quê? Igualdade. Uma distância. Uma distância. Ó, você não ultrapassa. E eles vão ultrapassar. Por quê? Porque a gente está colocando a distância, dizendo assim, ó, você não vai me colocar em xeque. Mas quem se colocou em xeque? Foi a própria pessoa. A própria pessoa, sim. É assim que eu vejo, entendeu? Por que ela se coloca em xeque? Porque a partir do momento que ela escuta, é aquilo que a gente sempre fala. Você escutou algo, não é para você... Eu, pelo menos, é que eu, Sérgio, o Ruiz fala muito. Mastiga. Mastiga e fala. E coloque em exposição, para que todos... Porque cada um tem a sua opinião. Mas você mastigar e você engolir, não vai fazer você se transformar. E é isso que eles veem na gente. Eles colocam a opinião deles e eles gostariam que nós fizéssemos o quê? Que a gente trabalhasse dessa forma. Tudo bem? O que vocês acham? Já tinham parado para pensar nisso? Não? Não. Não. Por quê? Eles não... Ó, o Sérgio sempre fala, os espíritos, eles não passam mensagens bonitas. Eles passam recados. Que é para ser assimilado. Ouvida, O recado bonito que a gente entende é que, às vezes, a gente sabe que a gente tem que sentir a essência do que está sendo falado. Mas, às vezes, eles falam com muita amorosidade também, mas a gente tem que realmente refletir com aquilo que a gente tem que absorver e colocar em prática. Eu entendo. Então, eu achei legal, Solange. E aí que é uma coisa que a gente precisa aprender. E uma psicóloga em Santos, ela falou isso. Você, para colocar o seu ponto de vista, você não precisa brigar. Você não precisa agredir ninguém. Você pode amorosamente chegar e falar assim, olha, eu estou me sentindo dessa forma. O que você me fala me magoa. Eu fico entristecida. Ela falou, você não precisa fazer aquele fuzuê todo.
Quando a gente faz o fuzuê, a gente se perde. E o que que vem? Vem a amorosidade, vem a sintonia deles. Eles colocam o quê? Vibrações de muito amor e a gente se sente acolhido. Eles estão Exato. mostrando que a gente está errado, mas a Sim. gente se sente acolhido. É isso. É isso. Mas, ó, Eurípides não falou com todo amor, com todo carinho, tudo pro grupo. O que que o grupo fez? Mas agora eu tô rindo porque eu tô me lembrando que já veio o Zé, Maria Amélia. Quando veio o caboclo, eu falei para ele: "Ih, tá bravo?" Ele assim: "Eu não estou bravo." Eu tô pontuando. Por quê? Ó, vem um, fala, vem outro, fala. E aí, o que que a gente fala? Ai, a mensagem é bonita. A mensagem é bonita. Eu não tô criticando, gente, mas a gente se envolve nisso. E a gente fica nesse sentimento. A mensagem é bonita. Não, e aquilo que a gente precisa? Aí chega um, doutor Inácio, um 7 flechas. Aí o que que acontece? Fala mesmo, que fala com vontade, né? Que não Aí a borda gente as palavras, estremece. aí Aí a gente estremece. a gente treme. A gente fica brava, a gente fica ofendida, a gente fica melindrada. E fala assim, o médium tá mandando o recado. Tá sendo. Vem o tal do animismo, né? O animismo, Ai, a primeira coisa, animismo. Tá me mandando o recado. Né? Pare com essa formalidade religiosa. Chame-me de Inácio Ferreira. Assim me sinto mais perto do que realmente sou. É um nome transitório, meu irmão. Para mim, ainda não. Porque para ele não é, porque foi a última encarnação dele. Então tá muito forte. Gente, ó, quem estiver mandando um recadinho para mim, eu não vou ler agora. Eu leio depois, mas agora não tenho como. É um nome transitório, meu irmão. Para mim, ainda não. Deus tem suas leis que ninguém derroga, irmão. Eu tenho as minhas posturas que ninguém pode invadir. O irmão está exagerando. Invade nossa intimidade e não podemos invadir a sua? Quem acha que é? Um simples médico psiquiatra que cuida da loucura alheia, tentando tratar da minha própria insanidade. A mulher não soube mais o que dizer. Pesado, né? Eles pegaram pesado, né? Eu achei aqui. O quê? Quando ele fala assim, quem pegou pesado? O doutor Inácio ou os médicos? A turma, Então, a turma do centro. Mas por que a turma... Por quê? Por quê? Não quiseram ouvir. Sim. Porque tá pegando na onde tá doendo, tá incomodando. Ele tá falando a verdade. E o que a gente faz quando alguém fala a verdade pra gente? Vai pro ataque. Vai pro ataque. Vai pro ataque. E o que eles foram fazer? Foram atacar. Vão atacar o espírito como? Desacreditando ele? Mas então, Silviane, ele pode ser desacreditado. Os espíritas já falam muito dele, falam que ele é antidoutrinário, que ele não tem modos. E só que assim, todo mundo se defende nisso. Todo mundo fala isso, mas todo mundo vai ler os livros dele, como ele diz. Todo mundo sabe do que ele fala, mas todo mundo fica no quê? Na defensiva, né? Na defesa, né? Por quê? Porque não quer fazer aquilo de verdade. Porque toca fundo, né? Porque não quer enxergar mesmo a realidade, né? Não quer ver que está errado. Então, porque assim, todo mundo fala assim, Li Kardec. Perfeito. Não estou dizendo que não seja, é perfeito. Só que aí, assim, Kardec, ele fez por ele e trouxe para que cada um desenvolvesse. Mas ele não falou que ele primeiro encerrava a obra dele, ele falou que deveria haver mais estudos, deveria ter a continuação. Segundo, ninguém faz por ninguém. Você pode pegar uma obra pronta, a obra daquela pessoa. Você tem que fazer a sua.
Porque é você que tem que vivenciar. É você que tem que passar, você que tem que fazer os seus burilamentos. A minha história é diferente da sua. Hoje eu e o Sérgio, a gente estava retornando, conversando sobre isso, né? As pessoas, quando falam do câncer, todo mundo fala assim, existe um tratamento, existe um protocolo, mas se esse protocolo vai funcionar para todo mundo, é uma incógnita. Porque cada organismo é de uma forma. Da mesma forma, Kardec trouxe. Você vai entender conforme o teu entendimento. Agora, se você não conseguiu entender, a gente entende da mesma forma que Kardec? Não, porque ele tem a experiência dele. E é outra época, né? Outro tempo, outra. Só que muitas e muitas pessoas, Leda, falam, declamam, como se vivessem naquela época. Como se o espiritismo fosse daquela época. Não, Tudo e tem depois... evolução, né? Tudo teve uma evolução. E depois também, cada um tem uma maturidade de compreensão, né? Vocês que já estão mais adiantados interpretam de uma certa forma que eu e a Leda e os que estamos chegando agora, a gente ainda está amadurecendo o nosso conhecimento, ainda tem uma certa dificuldade de ampliar o nosso conhecimento, de abrir, ainda estamos caminhando devagarzinho, né? Também tem isso. E aí, assim, para e pensa, se a gente fosse conversar sobre isso há 20 anos atrás, nem isso a gente ia entender. Era outra experiência completamente diferente. A vivência é outra, completamente diferente, né? Sim. Entendeu? Então, assim, todas as vezes faz parte do ser humano. A coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente se defende. A gente está certo? Cada um tem a sua resposta. Cada um tem a sua resposta. Agora, se a gente for lembrar de uns estudos uns dias atrás, quando ele falava assim, nós já fomos magos, nós já fomos alquimistas, nós já fomos bruxos, os bruxos antigos. Parem e pensem, nós trabalhamos com energia. Qual é a energia que a gente está trabalhando agora? Eu consigo controlar a minha energia, ser uma energia boa, uma energia de amor, eu consigo doar essa energia, ou eu continuo trabalhando com a energia do ego? Porque é isso que ele quer dizer. Entendi. Eles pegaram uma pessoa que falava do mesmo jeito que eles. Quer falar do ego? Vamos lá. Eu tenho isso daí. Tenho de sobra. Tenho de sobra. E aí eles não tinham como. Porque eles não afetam. Porque o doutor Inácio sabia aquilo que precisava trabalhar. E aí onde que eu falo, qual é a energia que você quer trabalhar? Você quer ser luz? Ou você quer trabalhar no seu ego? Se você quiser continuar trabalhando no seu ego, você vai continuar fazendo as coisas como você sempre fez. Se você quer trabalhar na sua luz, você vai despertar. Vai ser melhor para o outro? Não. Pode até ser, mas vai ser melhor para você. É você que tem que se encontrar. Entendeu? E é isso que eles vêm falando o tempo inteiro. Pare e olha. É você com você mesmo. A mulher não soube mais o que dizer. A maneira objetiva do médico lhe calou. Então o doutor Inácio externou a queima-roupa após um minuto de silêncio. A senhora tem um filho doente. Vai querer dar uma de adivinho também, meu irmão? Seu filho queria morrer. Pare com essas mentiras, meu filho. Renda-se à luz. Posso ser fraco, mas não minto. Por que a senhora não investiga? Telefone a seu marido agora e veja se minto. Peça a ele para olhar o que está na terceira gaveta de cima para baixo no armário de seu filho. Pois muito bem, agora o senhor me deu um bom motivo para desmascará-lo. Espere um instante, dê-me licença,
Calixto, vou ligar, é agora, falou com empáfia. Faça a ligação, Irene, concordou Calixto. Todos esfriaram por dentro. O próprio Calixto, que autorizou a medida, ficou trêmulo, sem saber se seria uma boa ideia. Eduardo, que acabara de questionar o comunicante, pensou, é agora que vamos desmontar essa farsa. Um clima de tensão e curiosidade se formou. Oi, Leda, diga. Eles tinham certeza absoluta que era uma farsa. Sim. Eles não é? Leda? Nenhum momento na ideia deles É a defesa. que não era. defesa. São as crenças, espírito superior, não fala assim. Mas é que nem ele fala. Quem é um espírito superior, gente? Jesus. Jesus vai vir dar uma mensagem a nós. Ele tem os espíritos. É. Nós, dentro da Terra, temos capacidade de receber que tipo de espírito? Que a gente entende, né? Que a gente compreende, aquele que a gente busca sintonia. Mais se aproxima de nós. Mas Sim, então, para falar e a gente entender, não é? Pra gente poder então, entender. Leda, olha lá. Veio Eurípides, que é um espírito de luz. E todo mundo. Doutor Inácio é mais evoluído que nós, tá? Ele não é. Ele tem esse jeitinho, mas ele é mais evoluído que nós. Principalmente porque se você for ler os livros dele depois deste daqui, os diversos, ele evoluiu, porque você evolui também no plano espiritual. A didática dele já é diferente. E aí, então? Por que é tão difícil? Porque todo mundo tem a crença, um espírito superior não vai chamar a atenção. E vai. Vai, né? Vai. Vai. Eu acho que vai. Claro que vai. Vai com aquilo que, assim, se você está esperando que o espírito conte aquilo que você precisa fazer, ele não vai. Esquece. Mas ele estava falando ao grupo. No individual, ele não vai. Agora, ao grupo, ele vai. Porque às vezes as pessoas confundem isso. Então ele vai falar comigo. Não, ele vai falar ao grupo. Ao grupo. Tá? Raul falou, Irene, ao marido pelo celular. Você me pode fazer um favor? Pois não. Está ainda na reunião? Sim. Surgiu uma novidade e queria checar a veracidade. Dê uma olhada no armário de Júlio, que na terceira gaveta, de cima para baixo, e veja se encontra algo diferente. Ok. Mesmo estranhando o pedido, o marido atendeu prontamente. Foi uma eternidade aguardar a resposta de Raul. Logo ele veio com a notícia. Que isso, Irene? Foi você quem pôs isso aqui? O que é, Raul? O que você achou? Um revólver calibre 38, cheio de balas, e um bilhete de Júlio. Diz assim: adeus, meus pais. Eu não suporto mais essa vida. Deus, meu filho, exclamou Irene sem controle e perdendo a voz por um momento. Todos estavam estáticos, sem saber o que estava acontecendo. Irene prorrompeu em prantos incontidos. O marido chamava-lhe ao telefone celular em vão. Indagada por Calixto, veio a explicação. Meu filho passou mal durante o dia. Teve um desmaio súbito. Está internado. Raul achou uma arma e um bilhete de despedida, onde o doutor Inácio indicou. Pelo visto, ele iria se suicidar. A reação do grupo foi de mudez. O marido de Irene, atormentado ao telefone, pedia explicações sem ser ouvido. Pegando ao telefone, Calixto o acalmou. Um sentimento novo brotava com relação ao médico berabense. Agora tudo convergia para um só ponto. O que mais diria doutor Inácio? Agora sim, vamos parar para pensar. A espiritualidade nunca faz algo para um propósito só. O rapaz, provavelmente através dela, tinha o mérito dessa ajuda, porque como trabalhadora eles sempre olham todos
que estão ao nosso redor. E aí eles conseguiram, porque assim, a equipe que trabalha com esses espíritos devido ao suicídio é uma equipe atenta, é uma equipe que fica realmente e eles tentam intuir para que aqueles que estão encarnados consigam compreender e auxiliá-los. Então, assim, as equipes trabalham intensamente em cada, vamos dizer assim, pronto-socorro, seja no CVV, seja na Casas Espíritas, seja na Igreja Católica, na Evangélica, na Messiânica, onde tiver um pronto-socorro que eles colocam, ali eles estarão para ver como que estão as equipes. Tá bom? Para que coloque uma semente. A gente, numa certa época, nós recebemos, antes da pandemia, acho que uns 5 anos antes da pandemia, que a gente precisava se preparar, que a gente ia receber, por exemplo, uma pessoa, ela só iria uma vez no centro. Mas nós teríamos que ter este olhar, porque seria aquilo que, aquela palestra, aquele acolhimento, aquele olhar que ia transformá-la. Né? Então, que a gente tivesse esse rastreador aberto, que a gente abrisse o nosso coração para ver realmente, olhar a pessoa e compreender o que estava acontecendo. Então, aqui era uma forma da equipe auxiliar essa médium, tá? Através do filho dela. Provoquei o desmaio, Irene. Interveio o doutor Inácio. Hoje cedo, recebemos um pedido de urgência no Hospital Esperança que chegou às minhas mãos. Socorri o rapaz, acelerando sua pressão arterial através de técnicas de desvitalização. Quando se sentiu mal, procurou esconder a arma e, em seguida, desfaleceu. Fique tranquila, Irene. Temos recursos para salvá-lo. Os ataques a esta casa se estendem aos filhos. É mais um dos resultados imperceptíveis sobre como estão sitiando o centro. E vocês ainda me dizem que tem probleminhas e lutinhas. E aí, quais são as perguntas daqui? Eu não tenho nenhuma. Ah, é? Então vocês já entenderam que eles podem desvitalizar os corpos? Somente eles? Eu entendi que eles, se ele disse que ele tem essa condição, eu não consigo perceber. Só eles? Mas aí que tá, eles têm essas condições. Todos os espíritos que estão desencarnados têm essa condição. Mas os espíritos do mal também, onde você estava desvitalizado. Entendi. Os necessitados, né, Valéria? Aquele entendeu? necessitado lá pegou a energia dela, né? Nunca ouviu falar assim? Sim, mas aí... Fala, mas aí é diferente. Roubar a energia de uma pessoa que está, por exemplo, bem, vai num hospital e espíritos que necessitam tiram essa energia, é diferente do trabalho que foi feito aqui com o rapaz. Aqui era para quê? Ele parasse com a ideia e interrompesse. Tá? Sim, passasse mal, Isso, passasse mal e fosse socorrido, então ele ia parar. Foi o termo. Mas o plano inferior faz isso. Sabe aquela cutucada? Tu não tem problema nenhum no coração e tu acha que tu vai infartar? Respondeu? Não tinha pensado sobre isso. Sabe aquela irritação, aquele papufit? Aí você fala assim, mas são tudo eles. Não. A tua abertura. Você lembra lá? Nós temos como manipular essa energia. Se a gente não manipula para o bem, a gente fica à mercê do mal. Entendeu? Entendi. O orai e vigiai. Misericórdia, que a gente não pode ter descanso em nenhum momento do dia. Meu Senhor, o tempo todo a gente tem que estar nesse orar e vigiar. Compreendeu? A gente não pode relaxar nunca.
Porque aí, assim, vocês Orar estão e pensando, vigiar. assim, orar e vigiar, porque, é que nem ele falou assim, vamos lembrar, a gente tem diversas técnicas, a gente conhece algumas. O plano inferior, o plano superior conhece muito mais do que a gente. Muito mais. E é a manipulação dessa energia. A gente já entendeu que o nosso pensamento é extremamente importante. Pensou, a gente cria. Então a gente cria coisa boa e a gente cria coisa ruim. Não é pra gente, assim, muitas vezes quando eu tô conversando com vocês, eu vejo assim os olhinhos esbugalhados, eu fico assim, não é pra ter medo. Mas, Valéria, Essa depois que a gente sensação, pensou, deixa eu a só gente não terminar tem como aqui. voltar. Só deixa eu terminar e depois eu te respondo, Silviana. Assim, não é pra ter medo, mas assim, é pra que a gente conheça a gente mesmo. Porque olha a nossa responsabilidade. Antigamente a gente pegava e colocava a responsabilidade em tudo que acontecia com a gente no outro. Hoje a gente já fala assim, não é o outro, sou eu. Sou eu que tô tomando essa postura, tô abrindo uma brecha. Uma brecha. Sou eu que estou me permitindo. Então, a gente pode. Eu falo que é mais fácil. Por quê? Porque o outro, eu vou ter que compreender o outro. Mas se sou eu, é só eu me transformar. Depende de mim. Não depende do outro. Depende de mim. Depende da minha vontade. Mas chega a ser assim, como é que eu vou tentar colocar? Esse orar e vigiar, e a gente não pode descuidar do nosso pensamento em momento algum. A gente pode descuidar dele. Se a gente descuidar e pensar alguma coisa ruim, já logo tem que trocar Então, o Solange, pensamento. eu não esqueci de você. Eu falei assim, mas então, Solange, para e pensa uma coisa. Quando a gente se transforma, realmente, a gente traz a essência para nós, a gente não vai precisar pensar. Isso já é essência. Agora, aquilo que eu falo, há 20 anos atrás, se a gente fosse conversar sobre isso, ia falar, isso é balela, isso não existe. Hoje a gente já está parando para escutar e falar assim, é verdade. Eu preciso ter o controle. Uhum. Mas aí o Sérgio fala que não é controle, tem que virar a essência. Mas aonde está o nosso homem velho? Está aqui do nosso ladinho, bem colado ainda. Mas e aí, o que eu posso fazer com ele? Eu posso educá-lo. Nossa, complicado. Nós temos um homem velho, todos nós, mas a gente pode educá-lo. E como que a gente vai educar? Quando ele se manifesta na minha cabeça com algum pensamento ruim, que é bem contrário a tudo que a gente vem estudando, às vezes vem um pensamento ruim. Vem, ai, sai de mim, vai para a luz. Eu fico comigo mesmo, eu tô que nem a Leda agora, às vezes vem, só que eu não vou pro espelho, eu fico brigando com essa Outra vez, cabeça. pensa assim, outra vez você está pensando nisso? Mas aí, o que você pode fazer? Sai dessa. Ó, o que você pode fazer? Escreve. Olha lá. Escreve. E aí começa a se perguntar, por que eu estou sentindo isso? O que me levou a sentir isso? O que está acontecendo? O que eu sinto? Qual é o pensamento que veio? Aí você fala, Valéria, vai dar trabalho. Crescer dá trabalho. Porque enquanto a gente fala assim, o homem velho é difícil. É difícil porque ele é um ego. E no ego, quanto mais comando, melhor. O homem transformado, ele é sentimento. Sentir é diferente. Então, a gente, essa é uma escolha. O que nós queremos? Presta atenção. Tem que saber por que veio isso na cabeça de novo, qual era a circunstância. Qual era a circunstância? Por que está passando por isso outra vez? Né?
A resposta é assim. individual. Oi, Silviane, diga. Não, eu queria saber, a partir do momento que a gente pensou, teve um pensamento ruim, a gente não consegue mais apagá-lo e, sei lá, que nem a Solange falou, sai esse pensamento, eu vou pensar em outra coisa boa, não quero pensar nisso, mas ele já se transformou no momento Não, que a você gente pensou, você não fez a ação. Você criou, mas você não então fez a ação. Eu posso Então, transformar. assim, você pode transformar. E aí, a ficha agora. Então, e aí a pergunta é, por que eu tô sentindo isso? Vamos, por exemplo, tô com raiva de uma pessoa. Por que eu tô com raiva de uma pessoa? Mas ela falou tal coisa. Tá. Entendi. Ela falou tal coisa. O problema não é que ela falou tal coisa. Por que aquilo me afeta? É as perguntas que a gente precisa ir fazendo para compreender. Às vezes a gente tem a mesma coisa que a pessoa que está falando e a gente não aceita. O problema não é no outro, o problema está na gente. É individual. O homem velho é nosso. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Eu estou tentando disciplinar o meu, ele já está muito melhor, graças a Deus, mas às vezes ele vem tá assim com vendo? umas coisas na cabeça que não tem nada a ver mais, sai. E aí você fala assim, aí vamos fazer um exercício, vamos parar, vamos escutar uma música, vamos cantar até 10, vamos abraçar uma árvore, começa, aí vai, não sou natureba, vai ser natureba. Vamos para natureba. É assim que a gente vai conseguindo, gente. É o trabalho individual de cada um. Um vai meditar, outro vai fazer faxina, cada um vai fazer aquilo que bem entende. Ocupar a cabeça. Mas com outra coisa. Então, vai alimentar esse homem velho. Vai fazer aquilo que sentir vontade de fazer. E vai continuar sendo da mesma forma. São escolhas. São escolhas. É muito interessante, né? Muito. Aí, por que você sorriu? Eu falei assim, porque, olha, tá tudo na nossa mão. Não tá na mão do outro. E qual é o medo? Qual é a insegurança? Pois é, isso que eu estava pensando. Por que a gente às vezes não quer? Por que a gente se debate às vezes para fazer algo para conseguir? Né? Aí, assim, a resposta também é individual, né, Leda? Porque às vezes são as marcas do passado, às vezes é esse orgulho que eu falei assim, eu não vou me abaixar de maneira alguma, imagina, eu não vou me permitir. Então, cada um vai saber responder o porquê. Entendeu? Cada um vai saber, porque cada um teve uma vivência, né? Teve um modo, né? E a gente nunca vai conseguir ter uma resposta no 100%. Porque a gente não tem bolinha de cristal. Mas a gente tem uma solução. Como diz o Ruiz, o amor é a solução. Então, para a gente amar, a gente tem que se libertar, a gente tem que trabalhar os nossos sentimentos, tem que tornar a essência. Temos que nos aceitar. Então, assim, a solução nós já temos. A gente já resolveu a equação. Mas a gente ainda está ali, se a gente vai fazer X, uma coisinha de cada vez, né? A gente ainda está perdido no cálculo, a gente não resolveu totalmente a solução. A gente vai dando acabamento. A gente sabe o final, a gente sabe o final da conta, mas a gente está perdido ainda para chegar no final dela. Uma coisinha que aborrece de cada vez. Do problema. Uma coisa que aborrece de cada vez. E aí a gente vai tentando. Mas vamos voltar. O que a gente pode tentar fazer não é se consolar, mas é
tentar dar um ânimo. Se fosse há 20, 30, 40 anos atrás, a gente estaria ouvindo. O que fez você ouvir? Foi a maturidade. Do quê? Dos ensinamentos que passou pela vida. Sim. Né? Passou por diversos ensinamentos e então resolveu parar para ouvir tudo isso. Então já está caminhando. O caminho é milimétrico. É só a gente não parar. Né? É a gente alimentar que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, é trabalhar esse pensamento positivo, é aprender a se acolher, porque você se acolhendo, você acolhe o outro. Então, aquele que achava que era uma resposta torta, estava tudo lindo e maravilhoso, não é bem assim. Uma resposta torta sempre é uma pessoa que está se defendendo, e muitas vezes você fala, você está se defendendo do quê? E aí você fala dela mesma. Né? Então, é respirar e acreditar sempre. Nós estamos conseguindo. Sim. Sim, Eu preciso lógico. voltar. Eu volto daqui a um minutinho, gente. Já vem aí, só um minuto. Bora? Bora. Não vamos fazer... Ai. Parou aqui no doutor Inácio, né? Onde paramos, Doutor Inácio. Doutor Parou. Inácio, Doutor Inácio. perdoe-nos pela nossa descrença.